Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento. Pode desligar, agora não é hora, gente. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Vamos ler o 18 de novo. Leiam juntos, vamos ler todo mundo juntos. Aqui, no telão. 1, 2, 3. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. É o Deus das nossas vidas. Glória a Deus. Podem se assentar, irmãos. Santo, santo é o nome do Senhor. O tema da mensagem hoje é segredo para a vitória. Repita comigo, segredo para a vitória. E aqui tem um copo. Todos estão vendo daí, irmãos? Um copo pela metade. E aí está um dos segredos. Glória a Deus. Se eu perguntar aqui, quem passa por situações adversas, vai ter um corredor aqui só de gente relatando o problema. Não é assim, irmãos? Mas eu tenho certeza que maior do que as suas adversidades são as suas vitórias. E se você ainda não está enxergando dessa forma, eu vou profetizar na sua vida. A partir de hoje, você vai enxergar assim. Maior vão ser as suas vitórias do que as suas adversidades. Porque às vezes o diabo quer que você pense que as suas derrotas são maiores, para você dar tanta importância para elas. Não. As derrotas você não vai nem lembrar, já vai ficar lá no passado. Porque grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Existem algumas situações que elas vêm nas nossas vidas para nos ensinar. Eu sempre falo isso. Por quê? Porque quando está muito fácil a nossa vida, fica fácil as coisas, não é assim, irmão? O que o mundo fala? O que vem fácil, vai fácil. Mas existem situações que o Senhor precisa nos moldar. Eu vou usar um exemplo para vocês aqui. A mulher, quando ela está grávida, ela está moldando e gerando o seu bebê. 40 semanas, geralmente pela medicina, é o que precisa para gerar um novo ser humano. Certo, irmãos? Se o bebê nasce prematuro, alguns casos, tem alguns problemas respiratórios e tudo mais. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Cadê a Tamires? Lá atrás. Só um caso específico e excepcional que eu conheço, de uma criança que nasceu de 36 semanas com mais de 4 quilos. 36 semanas é uma criança considerada a termo. Laura está aí, né, Laura? Uma criança prematura. A probabilidade de uma criança prematura nascer com 4 quilos é impossível, né, Laura? O nosso bebê, Davi Emanuel, da Tamires, nossa diretora do diaconato, nasceu com 36 semanas e nasceu um bebê enorme, cheio de saúde. Glória a Deus. Todo mundo conhece o Davi aí, sabe que ele é cheio de saúde. Não condiz com a realidade que ele nasceu. Amém, irmãos? Mas a mulher está gerando e precisa, pela medicina, 40 semanas para esse bebê ficar pronto. As mulheres que fazem bolo, pão, sabe como é que é? Tem que fazer o bolo, então tem que pôr no forno, esperar ele crescer, ficar lá da cor que você gosta e tudo mais. E ele fica pronto. Conosco, seres humanos, são processos que nós passamos. Repita comigo, processos. Para uns os processos são mais difíceis, para outros são mais fáceis. Isso depende da sua ótica. Quando nós olhamos para o problema de alguém, nós falamos, mas se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aquilo outro, não é assim, Du? Mas não paga aluguel, mas não sei o que. Querido, cada um tem a situação que tem que passar, cada um tem o seu processo. É ou não é assim? Cada um tem o seu processo para passar, mas somente um Deus que cuida dos nossos processos. Amém? Então não adianta nós olharmos para o irmão e falar, mas assim, se você fosse assim, se você fosse assado. Não, irmãos. Cada um tem o seu processo. Ore pela vida do teu irmão.
Se ele está recebendo os frutos, é porque provavelmente ele já pagou um preço e o Senhor abençoou ele. Nós temos que ser donos da nossa história e escrevermos a nossa história com o Senhor. Existem situações que nós passamos que são para nos moldar. E algumas são bem difíceis. Esses dias eu falei com o pastor de uma situação e ele olhou para mim e falou: amor, Deus está te forjando. E eu olhei bem para a cara dele e falei: poxa, era isso que eu queria ouvir, Clever. Porque eu estava, eu queria que ele, ai amor. Não, e ele falou: Deus está te forjando. Aí eu falei: o quê? Amém. É assim, irmãos, é desse jeito. O profeta falou para mim: Deus está te forjando. Eu falei: amém. Mas depois eu falei: isso mesmo, amor, Deus é comigo. São processos. Lembra quando eu preguei aqui uma vez que eu falei que o único momento da nossa vida em que está tudo bem e que a linha fica assim, ó, retinha, é quando acontece o quê? A pessoa morre. Porque quando a pessoa está viva, está lá o negocinho lá, pi, 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 sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Aí deu pi, 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 não era para sair assim, mas saiu. Tá lá. Mas a pessoa morreu, fez o quê? Pi, acabou. Não adianta nós como cristãos querer achar e andar na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, achando que vai ser tudo mar de rosas. Não vai ser. Vai ter momentos difíceis sim, mas eu quero dizer para você, são nesses momentos que o Senhor está forjando o seu caráter. Tem medo não. O copo aqui pela metade. O copo pela metade. E existem aqui duas visões. Existe aquela pessoa que vai olhar para o copo e vai falar que o copo está o quê? Meio vazio. E a pessoa que vai olhar e vai falar para o copo que o copo está meio cheio. Eu não vou perguntar quem é você nessas duas pessoas. Eu espero que depois dessa mensagem você mude a sua visão, a sua ótica. Mas eu sou do time dos que olham o copo e falam: ele está meio cheio. Sabe por quê, irmãos? Porque tem espaço. E vai encher mais e mais e mais. Nós temos que ter sempre otimismo. E olhar para toda situação e sermos otimistas. Por quê? Porque nós não vivemos por aquilo que vemos. Nós vivemos porque cremos num Deus que é conosco. E aí, queridos, eu quero te dizer algo. Se no seu processo você está passando por calúnia, difamação, injúria, as pessoas pegaram o seu nome e lançaram lá no fogo, lá, estão arrastando seu nome na lama, querido, fique em paz, fica tranquilo. Pode vir Sambalate, Tobias, Gessem, Jezabel, o próprio Satanás, mas eu vou dizer para você, bata no peito e fala assim, ó: o meu Redentor vive. Todas essas situações estão fora de quem vive uma vida com Cristo. Você está debaixo da proteção do Espírito Santo de Deus. A sua casa está guardada debaixo do sangue do Cordeiro. Pode vir o que vier, querido. Pode vir o que vier. Às vezes você precisa olhar no seu espelho lá na sua casa. Pode ser que você esteja chorando. E pode ser que eu esteja falando para as mulheres, porque as mulheres têm mais facilidade para chorar. Olha para o espelho. Chora, mulher, o que tiver que chorar. Mas depois, enxuga as lágrimas e fala: eu sei em quem tenho crido. O meu Redentor vive. A gente tem esse problema às vezes de ouvir que as pessoas estão falando a nosso respeito e achar que eu vou parar a minha vida agora, o que eles vão pensar de mim? Querido, para com isso. Pega, querido, e vai. Vai em frente. Deixa falar, irmão. Deixa que fale. Deixa falar. Quanto mais está falando, mais o ibope cresce. Não é assim? Quando houve uma armadilha, Amã e Mardoqueu, falei isso semana passada. Quanto mais Amã falava de Mardoqueu, é assim. Eu não troquei não, né?
Quanto mais Amã falava de Mardoqueu, mais a fama de Mardoqueu crescia. Irmãos, não liga para isso não. Deixa eu falar, Marinalva. Você vai olhar para essa situação, você vai falar o quê? Eu sei em quem eu tenho crido, e o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar. Ah, querida, e a justiça dele vai vir. Não tenha medo não. Olhe para o copo que está na metade e fala: o meu copo está meio cheio. Vai encher em nome de Jesus, é hoje. E aí nós deparamos às vezes na nossa caminhada com gratidão e ingratidão. E às vezes, irmão, essa situação machuca. Ah, machuca. Nós já vimos pessoas que ficaram muito tristes quando isso aconteceu. Não é o caso de vocês. Mas quando uma situação de ingratidão veio sobre a vida de outra pessoa, a pessoa achou que acabou a vida. Queridos, o que nós fazemos, nós cantamos o louvor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se você tem certeza daquilo que você está fazendo, se você crê que é Deus que está falando através dos seus lábios, da sua boca, que o Senhor está com você continuamente todos os dias da sua vida, não tenha medo, irmão. É o Espírito Santo que fala através dos seus lábios. Não fique triste. Essas coisas acontecem. Jesus não tinha nenhum pecado. Jesus, ele não merecia a morte de cruz. Jesus, ele não merecia aquela cuspida. Jesus não merecia as risadinhas. Jesus não merecia que as pessoas falassem dele pelas costas. Jesus não merecia as chicotadas. Mas ele suportou por nós. Então, quando eu olho, queridos, que Jesus sofreu tudo isso pela minha vida, para me salvar, para me resgatar, as coisas que estão sendo feitas durante toda a minha vida, pela nossa casa, contra a nossa família, e isso eu estou falando de mim e para você também, elas são pequenas, porque eu coloco tudo na mão do Senhor. Ele é fiel, o nosso Redentor vive. Os nossos sonhos estão guardados nas mãos do Senhor. É Ele quem guarda a nossa casa. Não tenha medo, irmãos. Não fique com medo. Claro que às vezes dá medo, né, Débora? Normal. Existem situações onde nós temos medo. Quando nós vamos ministrar o louvor, os ministros de louvor sabem. Os irmãos que tocam sabem. Porque nós estamos fazendo para o Senhor, nós não estamos fazendo para nós. E isso é importante, esse medo é importante, porque significa que nós temos temor pelo Senhor, pela palavra dEle, por aquilo que nós vamos falar para as outras pessoas também, aquilo que nós vamos gerar e falar para as outras pessoas, aquilo que está sendo falado e transmitido. Isso é normal, é respeito pelo Espírito Santo de Deus, é respeito pelo Senhor. Agora isso não pode nos paralisar, irmãos. Esse medo não pode deixar que você faça algo, aquilo que o Senhor já colocou nas suas mãos e já disse para você fazer. Não faça isso. Não enterre o seu talento. Não é isso que o Senhor quer para mim e para você. Ele quer que todos os dias as misericórdias dele se renovem sobre a sua vida. E todos os dias você se levante e você fale: Senhor, eis-me aqui, me usa da forma que o Senhor quer. Abacuque 3:19 diz assim: Deus, o Senhor é a minha fortaleza. E continua: Ele dará aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Essa promessa aqui, queridos, é para aqueles que confiam inteiramente no Senhor. Aqueles que talvez nasceram e acham que vão viver nessa situação para sempre. Eu vou dizer algo para você. Você é uma águia. Você vai voar nas maiores alturas. O Senhor vai dar a ligeireza das corças e vai fazer você andar e caminhar muito mais alto. Nós temos visto aqui pessoas despontando e crescendo. E lá no começo, quando nós falávamos, as pessoas não acreditavam.
E isso é o que é mais engraçado, irmãos, porque já aconteceu comigo. Não que eu sou alguma coisa, mas quando o pastor João falou umas coisas para mim uma vez, né, amor? Eu falei, amor, ó, pastor João. Hoje eu entendo. Quando nós olhamos para os nossos filhos, para as ovelhas, nós sabemos que elas serão águias. Elas foram geradas e elas são águias, elas vão voar nas maiores alturas. Ah, queridos, vocês precisam confiar no Senhor. O segredo para a vitória, um dos segredos também é confiar que Ele pode fazer todas as coisas. Não tenha medo de fazer aquilo que o Senhor já disse para você fazer. Faça. Verso 19. Às vezes você pode estar passando por uma situação, sua cabeça está mais baixa, está prostrado, está meio triste no cantinho. Quero dizer para você, levante só um pouquinho a sua cabeça e você vai enxergar outra situação. Às vezes, querido, estou de salto, mas às vezes é só levantar um pouquinho o pé assim, ó, para você ter uma diferença. Você ver a diferença das coisas que estão acontecendo. Não permita que o medo de outras pessoas limite a sua fé. Não permita que o medo de outras pessoas pare você de onde você está caminhando, o que você está fazendo. A palavra do Senhor diz que o diabo, que o ladrão, ele veio para roubar, para matar e para destruir. O ladrão, ele vem para matar e roubar e destruir. Então, se você está caminhando, está ali, ó, despontando, o inferno não quer que você desponte. O inferno quer que você permaneça da mesma forma. Mas ele é um derrotado no nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus. E isso não vai paralisar a sua fé. Você não vai deixar de ser quem o Senhor sonhou para você ser, por causa que as pessoas estão dizendo, pensando ao seu respeito. Isso não vai mudar quem você é. Você precisa criar as suas experiências com o Senhor. Você precisa também criar os seus segredos com o Senhor. E como que você faz isso? Você precisa permitir que Ele te mostre o que Ele quer que você faça. Você precisa permitir Ele te moldar todos os dias. É tão bom nós estarmos no culto, estarmos na igreja, adorando, bendizendo o nome do Senhor, ouvindo a palavra dEle, servindo na casa dEle, trazendo os nossos filhos para cultuar ao Senhor. Isso não tem preço, irmãos. Mas é tão maravilhoso você poder se ajoelhar na presença dEle e falar: Senhor, eu entrego toda a minha vida agora, neste momento, para o Senhor. E enche a minha vida, Pai. Algumas pessoas, elas têm a facilidade de contar a história de outras pessoas, de contar de testemunhos de outras pessoas. E às vezes você pode estar nessa situação, vendo as pessoas rompendo em fé, como nós cantamos no louvor, ou você vendo pessoas sendo abençoadas, sendo cheias do Espírito Santo, os milagres acontecendo na vida das pessoas. Talvez você possa estar nessa situação, sendo um espectador das pessoas recebendo milagre. Você pode estar lá na fila e falando: Senhor, é a minha vez. Quando vai chegar a minha vez? Eu quero dizer para você: não tenha medo que vai chegar. O Senhor vai permitir você escrever a sua história. Eu vou falar de novo. Vai chegar o tempo que o Senhor vai permitir, vai entregar para você, e você vai poder escrever a sua história. E aí você, com seus próprios lábios, vai poder declarar a sua história. Vai poder contar a sua história. É muito bom, irmãos, nós contarmos as histórias de vitórias das nossas famílias, dos nossos filhos, das pessoas que nós conhecemos, das pessoas que amamos. É tão bom. Melhor ainda é nós contarmos a nossa história. É nós servirmos de testemunho para alguém que precisa ser motivado na caminhada com Cristo. Seja essa pessoa. Seja o motivador de alguém a caminhar com o Senhor. Não seja um derrotador de sonhos. Não abra sua boca para falar contra os sonhos de alguém. Não faça isso. Abra sua boca somente para abençoar.
Às vezes alguém vai contar o sonho para você, vai dizer algo para você, vai falar: olha, eu acho que eu vou conseguir tal emprego. Você vai olhar para ele e você vai falar: que bom, Deus te abençoe, eu vou orar para que você consiga. Glória a Deus pela sua vida. Não seja aquela pessoa que fale: ah, mas naquele lugar. Para, irmãos. Nós temos que ser abençoadores na vida dos outros. Sermos otimistas a todo tempo. Confiar no Deus que faz o milagre nas nossas vidas. Permita Ele mostrar quem Ele é. Permita Ele se revelar na sua vida. Não tenha medo de viver o sobrenatural do Senhor. Nós estamos encerrando. Vai passar essa semana e nós vamos encerrar na próxima semana os 40 dias de milagres. Qual é a sua história? O que você vai contar? Você já pensou nisso? Como você vai contar o seu testemunho para as outras pessoas? Como que você vai falar daquilo que o Senhor fez na sua vida através desses 40 dias? Como que você vai declarar sobre a vida de outras pessoas e falar: Senhor operou, glória a Deus. O Senhor fez e Ele faz. Deus é fiel, irmãos. Eu estava lembrando essa semana de algumas coisas que eu falava na igreja logo no começo. E ver as coisas acontecendo enche o coração de alegria. Nós sempre oramos para que o Senhor operasse milagre na vida das pessoas. E o Senhor tem feito milagres. E nós orávamos por tantos bebês na nossa igreja. Quem lembra que a pastora sempre orava, colocava a mãe e falava: você que quer ficar grávida, levanta a mão aí. Até brincava, né? O Zé não está aí. Até brincava: não deixa o Zé chegar perto de você. E Deus está fazendo maravilhas no nosso meio. Queridos, eu estou falando só de bebê porque... Mas Deus tem feito muito mais coisas. Muito mais milagres. Muito mais pessoas estão sendo curadas. Estão sendo restauradas. Cheios do Espírito Santo de Deus. Você vai ser um contador de histórias. Da sua própria história. Daquilo que Deus tem feito na sua vida. Na sua casa, na sua família. Para os seus filhos. Para os seus netos. Quem quer ter neto aí, levanta a mão, irmão. Glória a Deus. O Senhor é um Deus fiel, Ele faz. Não tenha medo de viver. Às vezes eu falo para o pastor: poxa, amor, ó, mais um fiozinho de cabelo branco aqui. Mais um. Aí ele fala: amor, nós não combinamos que nós vamos envelhecer em Rio das Pedras? Eu falei: eu sei, mas não estava contando com isso. Eu tinha esquecido dessa parte. Mas logo, logo vai dar para dar uma disfarçada. Glória a Deus. Irmãos, não perca a esperança no Senhor. Se vivemos, vivemos para Ele. Tudo que fazemos é para Ele. Não tenha medo, irmãos. Quando o diabo querer se levantar na sua vida, com todos os tipos de artimanha, e ele vai se levantar, porque ele conhece as suas fraquezas. Maior é o Senhor que está dentro de você. Vou falar de novo. Quando ele pensar que ele pode se levantar contra a sua vida, maior é o Senhor que está com você. Maior é o Deus que está lá no céu. O Deus que se levanta pelas nossas causas. O Deus que ouve as nossas orações. O Deus que olha para nós e manda lá o Espírito Santo conosco, porque às vezes não conseguimos nem falar palavras. E o Espírito Santo está lá consolando a gente, confortando a nossa alma e o nosso coração. Não fique com medo. O segredo da vitória, o segredo para a vitória, estar em confiar plenamente no Senhor. Estar em ter conexão, conhecer o Senhor e ter totalmente intimidade com Ele. Porque quando nós temos intimidade com o Senhor, nós damos liberdade para Ele trabalhar em nossas vidas. E trabalhar em toda e qualquer situação onde nós precisamos que Ele haja. E Ele vai agir no nome de Jesus.
Você crê, irmão? Você crê que o Senhor vai agir? Queridos, Ele vai fazer. Durante toda essa semana, o Senhor tem tratado nas nossas vidas, tem ministrado no nosso coração. Que coisas grandes o Senhor tem preparado para o seu povo. Coisas grandes o Senhor tem preparado para nós. Você está preparado para receber? O Senhor, Ele não usa as pessoas que querem. Ele usa aqueles que estão disponíveis. Está disponível aí para o Senhor, irmão? Se você está disponível, o Senhor vai fazer. Ele passeia no nosso meio e Ele olha para o nosso coração. Ele sabe como está o nosso coração. Ele sabe como está a sua vida, a sua casa, a sua família. Ele sabe o jeito que você deixou as coisas lá na sua casa. Mas eu quero te dizer que Ele está cuidando de tudo. Tudo. Filipenses diz que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Nada vai faltar na sua casa e na sua vida. Ele está preparando tudo. O melhor de Deus já chegou para a sua vida. Se coloque de pé. Marque, querido, essa data. Marque no seu celular, na sua Bíblia, no papelzinho, marque. Marque que a partir de hoje, dessa data, a partir de hoje você será o contador da sua própria história. Você vai falar: eu passava por tal situação e o Senhor operou um milagre na minha vida. Eu estava sofrendo dessa enfermidade e o Senhor operou um milagre na minha vida. Porque você se dispôs a abrir o seu coração e deixar que Ele escreva a sua nova história. Feche seus olhos. Feche seus olhos e fale com o Pai. Apresente diante dEle o que você precisa ser mudado agora. Agora, querido. Mas não coloca limite não. Fala para o Senhor aquilo que você quer. Equipe, vocês têm uns minutinhos também para fazer isso. Apresenta diante do Senhor o que você quer. Chama o seu milagre agora pelo seu nome. Pelo nome do milagre. É um filho, é uma cura. Fala a cura que você precisa. Eu preciso de uma cura no joelho, por exemplo. Você vai chamar e falar: eu estou curado do meu joelho agora. O Espírito Santo vai operar através da sua boca, através da sua fé, daquilo que você está declarando agora, o Senhor vai fazer. Então, crente, abra a sua boca agora. Peça para o Senhor o que você precisa que Ele faça, que Ele vai fazer. Chama o teu milagre pelo nome. Chama o teu milagre pelo nome. O Senhor está abrindo o céu sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. O Senhor está fazendo um milagre na sua vida agora, em nome de Jesus. Agradeça a Ele pelo milagre, porque já está chegando, já chegou. Abra sua boca e fala: Senhor, obrigada por esse milagre. Obrigada, Senhor, pela minha casa. Obrigada, Senhor, pela minha família. Obrigada pela cura dos vícios. Agradeça ao Senhor. Obrigada, Senhor, por essa cura nas trompas, no ovário, no útero. Obrigada, Senhor, por essa cura no canto, nos seios. Agradeça ao Senhor pelos milagres. O Senhor está visitando você do alto da cabeça à planta dos pés agora. E Ele está queimando toda enfermidade. Ele está tirando toda a tristeza, toda a angústia do seu peito agora. O Senhor está operando milagres e maravilhas no nosso meio. Contemple a boa mão do Senhor te abençoando. Contemple os anjos do Senhor guardando a tua casa, guardando os teus filhos, protegendo aquilo que você tem colocado nas mãos dEle. É o Senhor quem está fazendo. É o Deus que faz milagres, o Deus que opera maravilhas. Abra sua boca. Se você está aqui porque você deixou alguém doente em casa, agora você vai usar a sua fé e você vai falar o nome dessa pessoa e você vai repreender, vai falar: Senhor, é teu. O Senhor e vai curar, vai libertar agora no nome de Jesus. A palavra de Deus diz que Ele envia ordem. Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. É para isso que você está aqui nessa
a vida de alguém. Abra a sua boca e profetize, igreja. Aleluia, aleluia. Senhor, cura o teu povo, cura a tua igreja que precisa, Senhor, aqueles que precisam de uma cura agora, Espírito Santo de Deus. Abençoa os teus filhos de uma forma especial, de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus, Pai. Abre a janela dos céus mais uma vez. Faz, Senhor, o teu milagre mais uma vez sobre a vida dos teus filhos. Alcança, Senhor, aquele que precisa ser curado, aquele que precisa ser liberto. Meu Deus, essa pessoa que está querendo se drogar agora, eu repreendo no nome de Jesus. Não tem poder. O Deus Todo-Poderoso é o Deus que tem poder e desamarra essas correntes, esses grilhões. Isso que está aprisionando essa vida não vai se matar, não vai abrir mais a boca e dizer que quer morrer. O meu Deus, o Deus vivo, está colocando e soprando fôlego de vida sobre a sua boca agora. Não vai morrer. Existe um propósito na sua vida, aleluia. O Senhor é o Deus que vai falar através de você e você vai testemunhar. Não vai se cortar mais, não vai prostituir mais. Deus é o Deus que faz tudo novo. Ah, querido, chame a presença do Espírito Santo de Deus agora. Chame a presença dele. Se você lembrar de alguém agora, ore por essa pessoa também. Fala, Senhor, cura essa vida, Pai. Entra com um milagre nessa vida agora, em nome de Jesus. Senhor, aquilo que tem limitado a fé dos teus filhos, aquilo, Senhor, que não tem permitido eles viver o seu sobrenatural, eu repreendo agora no poder do nome de Jesus. Essas vozes que têm soprado sobre a orelha dos teus filhos vão cair por terra agora, em nome de Jesus. A partir de hoje, eles só vão ouvir a tua voz, a tua doce voz, Espírito Santo de Deus. Aleluia, 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 Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. O Senhor curou nessa noite, irmãos. O Senhor operou milagres e maravilhas hoje. O Senhor fez como lá no passado, e Ele continuará fazendo em nome de Jesus. Não tenha medo de declarar aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, aquilo que Ele está fazendo na sua vida, aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Às vezes nós achamos que para receber nós temos que estar aqui agora, mas não, o Senhor deu a ordem para você. Você orou por essa pessoa e o Senhor operou um milagre lá, querido. Qual é o milagre que você precisa? Qual é o milagre que você precisa? Não existe impossível para Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Declare, querido, para o inferno ouvir: nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para o seu Deus. Nada é impossível para